Estados Unidos. Esses sempre foram os que mandam no Conselho de Segurança. Qualquer veto de qualquer um destrói uma resolução. Né? Qual que é o problema? O problema é que, desde o fim da Guerra Fria, basicamente, é muito raro você ver um veto explícito. Porque tem um custo. Porque na época da Guerra Fria era briga Estados Unidos e União Soviética, então eles ficavam vetando. Você não deixa chegar na votação. Hoje você não deixa chegar. Hoje você reúne a portas fechadas, os Estados Unidos falam não vai, o cara tira a resolução, bota na gaveta e acabou. Eu não entendi porque não foi dessa forma, porque costuma ser o jogo. Porque tudo indica que eles falaram que sim, claro, e mudaram. É que o problema é que quando um presidente viaja para um outro país, eu não estou defendendo aqui, mas eu estou só explicando assim, eu sei que você é agente da CIA. Não, sabe. Sim. Tem muito cara de agente. Mas o que eu quero dizer, muitas vezes eu explico, por exemplo, esse negócio do Egito. Eu não estou aqui dizendo o governo do Egito está certo, mas o que eu estou dizendo é que eu sou muito cético, eu acho que eles perfeitamente podem dizer não em função dos motivos que a gente acaba de comentar. Não estou dizendo que eu apoio o Egito nesse quesito, né? Mas uma viagem presidencial, e você mencionou isso, aliás, antes, que foi uma viagem um pouco estranha, ela precisa ser o ponto final, geralmente, a não ser que você está numa situação muito complicada, o Biden fazer essa viagem teve uma certa urgência ao medo real de uma escalada. Também teve essa coisa do Biden chegar lá, dar um abraço e usar uma linguagem de condenar com uma clareza em que hoje o próprio Netanyahu não tem a legitimidade, que ele é tão odiado por parte da própria população, que o Biden, de certa forma, preencheu um vácuo quase como se no mundo judaico, assim, uma pessoa que por décadas, pessoalmente, né, se colocou como um grande aliado de Israel. Assim, se você olha a carreira dele, não sei quantas viagens. Como senador, ele visitou a Golda Meir. Sim. Ou seja, uma pessoa que presidiu a Comissão de Relações Exteriores do Senado. Um compromisso muito grande. Então, assim, eu também senti que havia uma percepção de que era preciso fazer essa viagem, porque o atual premier israelense não tem essa capacidade de liderar nesse momento. Ele está muito impedido, de certa forma. Então, assim, de fazer essa viagem, dar aquele apoio, etc., tem isso como motivo, mas também tem o lado interno, que o Biden não pode ser rotulado como alguém que não apoia 100%, porque isso tem um custo político significativo. Então tem isso. Mas aí o que não pode acontecer é uma viagem meio que sem resultado. Tanto que eu lembro que, só para dar um exemplo, quando o Bolsonaro quis visitar o Trump, logo no início, os diplomatas, qual é o problema deles? Eles precisam inventar coisas para fazer. Porque você não pode só mandar um presidente apertar a mão e dizer esse aqui, o que o Bolsonaro queria tirar uma foto com o Trump na Casa Branca, que era o grande objetivo de político, utilidade interna, assim. E aí os diplomatas, eles precisam meio que inventar um pretexto, assim. E nesse caso, e de novo, não defendendo, mas me parece que era preciso essa implementação da entrega de ajuda humanitária, etc. Era preciso dizer aquilo foi negociado pelos Estados Unidos graças à viagem do Biden, etc. Então, na verdade, foi o momento errado dessa votação. Talvez se a resolução fosse proposta daí a uma semana, aí sim. Ou se os Estados Unidos liderassem a negociação da resolução e não o Brasil, e o Brasil tem razão para ficar bravo, porque o Brasil já foi sabotado pelos americanos uma meia dúzia de vezes nesse tipo de coisa. Mas não só o Brasil. Não só o Brasil, os americanos fazem isso, são tratores. Não é nada pessoal. É que naquele momento tem uma realidade de política interna que se impõe, e aí o custo político do veto é menor na interpretação americana do que... Perder o protagonismo. E se você acompanha, muito interessante, aliás, os colunistas americanos da direita moderada, não assim o trumpismo, que aí é um outro universo, mas assim o Bret Stephens, por exemplo, toda essa galera tá assim
dizendo o Biden está no seu grande momento. Ou seja, a direita moderada americana reconhece que o Biden está fazendo um trabalho e diz que talvez o Trump não teria essa capacidade. Então, Sim. isso está meio que rendendo essa viagem. Sim. E eu acho que assim se explica o veto e também uma triste realidade, que é que as grandes potências usam o veto quando... Depois quando- do final da Guerra Fria até hoje, não há nenhuma influência direta desse conselho em cima de nada. Se você pegar. Assim, Olha, o eu acho conselho que é muito difícil mensurar. Eu acho que você consegue pautar a agenda. Eu acho que, inclusive, foi um grande momento da diplomacia brasileira. Ou seja, porque todo mundo reconheceu que fizeram um bom trabalho. Aí vetaram, o Brasil não tem o que fazer. Sim. Mas eu tô falando de efeitos práticos. Mas eu acho que pautar a agenda, eu acho que o fato do Conselho, só os Estados Unidos inviabilizou, quer dizer que há uma pressão para fazer isso acontecer. Os Estados Unidos, basicamente, depois do veto, tinha a obrigação de alcançar o mesmo, só que supostamente bilateralmente. Ou seja, de certa forma, teve sim um impacto, porque ao vetar, os Estados Unidos basicamente disse: a gente vai conseguir, mais ou menos, só que a gente vai querer ficar com o crédito, vamos dizer, para nosso público interno. Mas teve um hospital no meio do caminho, Sim. e aí os líderes árabes cancelaram as reuniões que eles teriam com Biden também. Então isso enfraqueceu um pouco a visita. Eu acho que o Conselho sim tem alguma relevância, porque, por exemplo, a Rússia vetando uma resolução atrás da outra sobre a Ucrânia gera um custo político. Porque quem manda essas resoluções sempre diz: olha aqui de novo a Rússia vetando, etc. Mas é um impacto mais sutil, eu concordo. Mas deixa eu só recapitular a história do Conselho de Segurança no pós-Guerra Fria. Sou o nerd das resoluções do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança criou um tribunal penal especial para os crimes de genocídio em Ruanda, criou um tribunal penal para os crimes de genocídio na antiga Iugoslávia. O Conselho de Segurança não evita guerra, mas pelo menos garante que alguma coisa seja feita depois que a coisa... E olha que Ruanda e Bósnia foram falhas do Conselho ou limitações muito claras do Conselho, porque em Ruanda ninguém fez nada, morreram 800 mil pessoas. E na Bósnia a OTAN efetivamente interveio depois de um fracasso da ONU. Mas o Conselho teve um papel. Aí veio o 11 de setembro. Uma das resoluções mais importantes da história do Conselho é a 1373, que criou o Comitê contra Terrorismo do Conselho de Segurança, que ainda hoje é o principal órgão de coordenação para qualquer enfrentamento de terrorismo internacional. Sim. Inclusive é essa resolução que criou esse comitê, que produz listas de quem é terrorista ou não, e a razão pela qual o Brasil não chama Hamas de grupo terrorista é porque não consta na lista da ONU essa nomenclatura aplicada ao Hamas. O Hamas é terrorista para Israel, para os Estados Unidos, para a União Europeia, para a Nova Zelândia, que na verdade considera o braço militar do Hamas, mas não há um consenso internacional sobre rotular o Hamas como grupo terrorista. O ISIS, sim, o ISIS está na lista da ONU. A Al-Qaeda está na lista da ONU. Boko Haram está na lista da ONU. É por isso que o Brasil, nesses casos, não tem problema nenhum em colocar lá o grupo terrorista e tal. Mas enfim, a resolução 1373 foi importantíssima. A ONU tem avançado em algumas áreas, por exemplo, de mulheres em conflitos, que o Conselho foi quem garantiu. O Brasil, não só o Brasil, mas o Brasil liderou uma das 20 e poucas operações de paz que estão aí acontecendo no mundo, algumas delas com relativo sucesso. Não sei se o caso do Haiti seria um sucesso, acho que não, mas outras sim, República Democrática do Congo. Contenção de danos, muitas vezes. Tem no Líbano, por exemplo, atualmente tem tropas tem a Unifil, que inclusive foi atingida no meio das trocas. Mas assim... Isso tudo é Conselho de Segurança. E recentemente, quer dizer, quem criou o marco das negociações de paz da Síria foi o Conselho de Segurança também. Resolução 22, não sei o quê. Mas o que eu quero dizer é que eu sou super cético com relação à ONU trazer a paz para o mundo. Não é disso. Teve um secretário-geral da ONU, Vilela, um cara bacana, inclusive, morreu no serviço. Né? Dag Hammarskjöld. Ele, em 61, foi sobrevoar uma região separatista do Congo, chamada Katanga, e derrubaram o avião dele e morreu.
Mas ele tinha uma frase que eu acho legal, conveniente assim, só para o pessoal que está nos vendo sacar qual que é a da ONU. Ele falava assim, a ONU não foi criada para levar a humanidade para o céu. A ONU foi criada para evitar que a humanidade caia no inferno. São perspectivas diferentes. Às vezes se espera demais da ONU e a ONU não entrega mesmo. Mas essa contenção que o Oliver fala, eu acho que ela é importante. A ONU ela consegue, e claro, nos temas sociais, desenvolvimento, meio ambiente, mudanças climáticas, a ONU tem um papel mais relevante. Mas mesmo nos conflitos, Israel é um caso excepcional, porque pouco se discute Israel no Conselho, até porque não tem ali um espaço para se discutir. Mas, por exemplo, mesmo o que a gente chama do parâmetro da solução de 2 estados nasce da resolução 242 do Conselho, que é a resolução pós-67. Então, para alguma coisa ele serve. Eu não estou ganhando cachê da ONU para falar isso. Mas... Eu sou da CIA, você é da ONU. Estou me sentindo um agente da ONU. Ele é líder dos X-Men. Mas assim, eu tenho uma certa esperança. E eu acho que aí, só para fazer o gancho, eu acho que o Brasil, pela ONU, não só, mas também pela ONU, tem um papel potencial importante. Sim, tem. Assim, porque não é só a presidência do Conselho. O Brasil está no Conselho até o fim do ano. Ou tem mais um ano? Não, acho que é 22, 23, até o fim do ano. Acaba, é um ano. Acaba... Não, a presidência é... A presidência é um mês. A presidência é um mês. O mandato é 2 anos. Eu não sei se o Brasil é 22, 23 ou 23, 24. Mas o que é fato é, o Brasil ele tem uma posição, a meu ver, muito privilegiada. Escrevi no Globo, escrevi no Estadão sobre isso essa semana. O Brasil tem uma relação relativamente boa com Israel. A gente só lembra da treta, a gente só lembra da briga. O cara chamou o Brasil de anão diplomático, o Igal Palmot. Tá, mas beleza, passou. O Brasil não aceitou um embaixador que Israel queria que fosse. Passou também, acabou. Hoje a gente já tem embaixador de Israel, tá tudo certo. Já tem o segundo depois disso. Então a relação é boa. A gente está falando de 1 bilhão e meio de fluxo comercial. É um comércio significativo. O Brasil compra muito de Israel. Tecnologia, aquilo que é, como é que é? O over the counter, né? Aquilo que está em cima da mesa. Também tem compra de tecnologia por trás dos bastidores. Teve uma história hoje que saiu um negócio de a BIM paralela, sim. Enfim. Mas o comércio com Israel, sobretudo no campo de defesa, aviônicos, a parte de tecnologia é muito intenso. O Brasil, aliás, é um dos poucos países do Oriente Médio para quem o Brasil vende menos do que compra. Então, o saldo para a gente é negativo. O Brasil tem uma boa relação com os palestinos, sobretudo em governos do PT, porque o PT tem uma causa histórica lá dos anos 80. O PT defende a causa palestina abertamente, ainda que mantenha uma boa relação com Israel. Então isso permitiu ao Brasil... Que, aliás, é importante notar, não é a presuma contradição. Perfeitamente plausível ter uma ótima relação com Israel, ser a favor da causa palestina. Não, a China é o exemplo disso. Desculpa, só queria... Não, mas isso. Mas tem mais um detalhe que você esqueceu. O Brasil tem um ótimo relacionamento com o Irã. Tem. E ali que mora o lugar que o Brasil podia tentar ter com a habilidade que o nosso presidente Lula tem. Ele podia sim chegar mais próximo ao governo de Irã e tentar algo dentro, talvez dentro desse eixo que a gente criou aqui. Irã nos BRICS, Brasil nos BRICS. É porque o Brasil ele é meio escaldado com a história do Irã pelo seguinte. Em 2010, a história é interessante. Em 2010, Lulão estava lá. Estava à toa, com 80% de aprovação popular. O Lula, aquele final do governo Lula foi muito positivo para ele, né? Ele estava saindo com uma aprovação recorde e ele tinha... a gente estava no auge das sanções contra o Irã, sanções econômicas por causa dessa desconfiança de que o Irã talvez tivesse bomba atômica. E o Lula, acho que o Ahmadinejad veio em 2009 ao Brasil, eles conversaram. Em 2010 o Lula vai a Teherã, junto com o então primeiro-ministro turco, o Recep Erdogan, que hoje é presidente, e lá eles negociam uma declaração que ficou conhecida como Declaração de Teherã, que era um acordo de construção de confiança nuclear. Não era muito específico, mas basicamente dava para o Irã uma certa margem para respirar, as sanções iam parar, quer dizer, o Brasil tentou negociar uma coisa que aliviasse a pressão econômica sobre o Irã e que garantisse que o Irã, se quisesse enriquecer urânio para usar em produto médico e tal,
Mandava o urânio para fora de lá, depois ele Turquia, voltava eu enriquecido. não lembro Turquia, agora, Rússia sim. e tal. Tinha toda uma triangulação que o Brasil costurou. Pois bem, aquilo poderia ser a maior conquista diplomática do governo Lula. Ela foi celebrada naquele momento, maio de 2010, como tal. Só que aí os Estados Unidos passaram, no mês seguinte, foi maio, junho, uma resolução no Conselho de Segurança, 1929, em que renovava sanções contra o Irã, a despeito do que o Brasil e a Turquia tinham negociado com o Irã no mês anterior. E foi uma coisa estranhíssima, porque foi a primeira vez na história que o Brasil, sentadinho no Conselho, votou contra uma resolução que foi aprovada. O Brasil sempre está do lado que vota para Sim, passar sim, as coisas. sim, sim. Porque foi uma resolução que os Estados Unidos conseguiram, eu não sei por que meios, apoio da China, apoio da Rússia, apoio da Europa, e ficou lá o Brasil, a Turquia e o Líbano, isolados, votando contra a resolução. Foi uma coisa meio constrangedora, assim. Ficou péssimo para o Brasil depois. Aí o Celso Amorim escreve nos seus livros de memória, ele tem um livro específico sobre isso, chamado Teherã, Ramallah e Doha, em que ele fala abertamente, é a versão dele. E tampouco estou ganhando cachê do Celso Amorim, então tá tudo certo. Mas ele diz, os Estados Unidos sabotaram abertamente a iniciativa que poderia ser uma grande conquista diplomática e atrasou as negociações com o Irã em mais 5 anos, porque foi em 2010. O Obama só conseguiu fechar o acordo em 2015. Bem ou mal, o Brasil saiu com a cara no chão dessa história. Houve muita reação interna aqui no Brasil. Eu lembro da CONIB, das instâncias judaicas reclamarem, porque o Armandino já tinha dito que o Holocausto não tinha existido, aquela coisa toda. E o Celso Amorim ficou bravo, todo mundo ficou irritado, porque supostamente os Estados Unidos teriam torpedeado a negociação brasileira. Mas nesse contexto, e é isso que eu queria trazer, um detalhe que não tem nada a ver com... Mas combina com o que o Ave acabou de falar. O Lula foi, em março de 2010...